como você veria uma ideia central, ou o que nós chamamos de grande ideia, uma afirmação que dá um resumo daquilo que está acontecendo em Ruth e como você aplicaria isso para a Igreja de Cristo hoje? Tá, eu diria o seguinte, eu diria que Ruth é uma lembrança muito gratificante, né? Eu não vou me ater às técnicas da grande ideia, Certo. sujeito, verbo e complemento, mas eu vou tentar resumir o conceito do livro. Tá. Eu diria que é um lembrete muito gratificante de que Deus intervém na vida humana por meio da sua providência. Ele estende a sua graça a todas as pessoas que estão se achegando a Ele por meio da fé. E inclui na história dessa providência o olhar para o Salvador, que é o filho de Davi. Eu diria basicamente isso. Por que que isso é importante, pensando no livro de Ruth? É importante, primeiro, porque nos lembra que Deus é um Deus que tem o controle, o domínio de toda a história. Nós vivemos dias extremamente pesados. As nossas lutas, elas aumentam às dezenas constantemente. E o desespero humano, ele é algo que está em uma crescente muito significativa no momento da história que nós vivemos a nível mundial. E as pessoas se esquecem que Deus é o Deus da providência, que Deus é o Deus que intervém na história humana e que Deus não perdeu o controle da história humana. Então, olhar para Ruth me lembra desse aspecto. O Senhor continua intervindo na vida do seu povo e é gratificante ver a sua providência. Né? A parte B, a parte final, trazendo o Salvador para essa história, incluindo uma estrangeira, uma moabita na linhagem de Israel e trazendo um Salvador, é justamente isso. É mostrar que a graça ela se estende a todas as pessoas. Né? Pior dos pecadores pode, por meio da fé em Cristo Jesus, da pessoa bendita do Senhor Jesus, ser salvo. Nós vivemos em um tempo em que nós selecionamos as pessoas que achamos que podem ser salvas. Né? E queremos que aqueles que nós gostamos e que fazem parte do nosso grupo, eles sejam salvos, mas não nos importamos com aquele que está à margem da sociedade, o drogado, o ladrão, o bandido, porque essas pessoas são maus. A gente olha e vê que... O nosso pecado é terrível, né, André? A gente acha que, tipo assim, eles são tão piores do que nós mesmos, Exato. né? A gente acha que tem um filtro de pessoas bacanas para quem nós devemos pregar o Evangelho. Exato. O que isso é uma mentira, uma falsidade. Ruth está nos lembrando disso. Veja, uma moabita faz parte agora do povo da aliança, e não apenas isso, descendente de Davi, que Salvador do mundo, vem dessa união. Por quê? Porque ela era bonitinha? Não, porque ela colocou a sua fé em Deus. O teu Deus é o meu Deus. Foi a sua pública profissão de fé para Noemi. Então, a Ruth está nos lembrando dessas verdades, em tempos tão conturbados como nós estamos vivendo. Né? Então eu diria isso, a narrativa está nos lembrando dessa providência, essa doce e gratificante providência divina na história, salvando uma moabita, uma estrangeira, e fazendo com que o Salvador saísse, né, dessa linhagem, dessa união de casamento.